Sabe aquela história que você tem na cabeça, aquela ideia de um filme que você sempre achou ótima? Você já pensou em conseguir criar essa história, criar esse filme, sem ter que investir um centavo sequer que seja em atores, câmeras, gravação, edição, roteirização e nada disso? Você conseguir construir um filme que você sempre imaginou, simplesmente usando um comando de texto que você entrega para uma IA e ela te retorna o filme pronto em questões de minutos. Pois é, parece coisa milagrosa, parece coisa futurística, parece que não existe. Mas a realidade é que a Veo 3, que é a IA do Google voltado exclusivamente para a produção de vídeos, consegue fazer. A Veo 3 ela veio com um formato e uma capacidade de apresentar vídeos com qualidade cinematográfica em questão de minutos. E é desse assunto que eu quero falar aqui para vocês hoje. Mostrar quais são as vantagens, como usá-la, quais são os riscos e para onde esse mercado está indo. E principalmente, como que a gente pode usar isso a nosso favor e não somente como temer essa nova IA. E só não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Eu sei que mais de 80% das pessoas que assistem esse canal de forma recorrente não são inscritas. E se inscrever aqui no canal ajuda muito a gente a crescer, levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber sobre tecnologia, sobre inovação, sobre gestão empresarial e tudo que a gente fala aqui. No último evento do Google, o Google I/O 2025, a Google apresentou a Veo 3, uma nova tecnologia para produção de vídeos em formato cinematográfico. Essa tecnologia ela veio pronta para você, através de um prompt bem elaborado, conseguir criar roteiros, criar estruturas de vídeo e literalmente criar o próprio vídeo em questão de minutos. Essa nova tecnologia, ela trouxe uma visão cinematográfica antes não experimentada na produção de vídeos através de IA. Isso chamou muita atenção do mercado. E o Google, ele teve uma sacada de mestre nesse momento. O que ele fez? Ele disponibilizou essa tecnologia para criadores na versão mais barata da plataforma, que é uma versão Pro, de R$ 99 por mês, R$ 100 por mês. Quem tem acesso a essa estrutura já consegue criar vídeos de até 8 segundos. E através de uma outra ferramenta que o Google também lançou, que é o Google Flow, que é um editor de vídeos para edição de vídeos em IA, você consegue juntar vários pequenos vídeos de 8 segundos e compor uma cena, compor uma certa narrativa. E com a qualidade desses vídeos sendo acima da média, a internet se inundou de variações desses vídeos em cenários completamente distintos. Cenários como Idade Média, cenários bíblicos, gravações como fossem daily vlogs de momentos onde a câmera não existia e com uma qualidade absurda. I broke into a zoo to prove one man is enough to fight a gorilla. About to do the first plunge into an active volcano. Let's send it. We spent $50 million to rebuild the Titanic just to sink it again. Last person to abandon ship gets a Lambo. E isso nas mãos de qualquer pessoa que tenha acesso a esse plano. Se isso é uma ameaça ou uma revolução, depende muito mais de você. Como você está planejando usar estas IAs, como você está se preparando para usar essas IAs no dia a dia da sua carreira profissional ou da sua empresa. Se isso vai ameaçar ou não a sua operação, o seu negócio, isso depende muito mais de como você vê e se planeja no futuro. O Google Veo 3 ele foi produzido pela equipe DeepMind e ele já está disponível, como eu falei, na versão Pro do Google One, na versão Pro do Gemini, que você ganha através de uma assinatura, por exemplo, do Google One, e também através da versão Ultra, onde você paga apenas $249 por mês e tem acesso a uma produção mais ilimitada de vídeos. Na versão Pro, você consegue criar vídeos de até 8 segundos com uma qualidade 4K. E ali você consegue, por mais que você tenha que colocar, não tenha, porque na realidade ele funciona com prompts em português, mas por mais que você consiga trabalhar melhor e dar um direcionamento com prompts em inglês, você consegue gerar áudio, legenda em português de forma natural e muito rápida. Ou seja, nesse cenário que estamos falando aqui agora, por menos de R$100 por mês, um pouco de tempo e criatividade, você consegue criar roteiros muito mais longos do que apenas 8 segundos, unificando vários deles dentro do Flow. Ou se você quiser investir mais, um pouco mais, né, investir $249 por mês, você consegue ter acesso a uma estrutura muito maior, muito mais robusta à produção de conteúdos
muito mais dinâmicos. Mas e aí? Onde isso vai parar? Como isso impacta o dia a dia das empresas? De imediato, a gente já tem alguns impactos que a gente consegue enxergar. Empresas e agências de marketing estão usando essas tecnologias de inteligência artificial para criar vídeos de campanha. Escolas, professores estão utilizando para criar vídeos de treinamento. Empresas estão utilizando para criar vídeos corporativos, campanhas e vídeos de treinamento. Você tem uma ideia de quanto isso pode reduzir o custo da operação de criação de conteúdo? Eu não estou falando de mandar pessoas embora. Eu estou falando da capacidade de produção de conteúdo que as empresas terão. Uma das dicas que eu dou muito para clientes da Pro Resultado é o seguinte: crie vídeos de treinamento ao invés de manuais. Peça pessoas para gravar vídeos de treinamento enquanto movimenta nas telas, no lugar de simplesmente criar manuais, porque as pessoas não estão mais acostumadas a lerem manuais, verem manuais digitais. Elas estão muito mais acostumadas hoje a verem vídeos. Esses vídeos de treinamentos, vídeos de introdução, vídeos de pequenos insights do dia a dia, eles já podem ser produzidos com uma qualidade de cinema para uma empresa que possui uma estrutura muito menor do que essa que a gente possui aqui hoje. Então, sem um estúdio profissional, você vai conseguir gravar vídeos com qualidade para dar treinamentos, para dar avisos e, principalmente, para dar para todo e qualquer processo que você tem dentro de uma empresa. Mas a gente precisa entender que, para toda evolução, existe um antagonista. Para toda boa utilização de uma IA, existe um antagonista com riscos que devem ser avaliados. A verdade é que esses vídeos vão mudar radicalmente o cenário de alguns profissionais. Então, por exemplo, cinegrafistas, roteiristas, motion designers, editores e até mesmo profissionais como atores vão ser impactados diretamente. E não é questão de futuro, é imediatamente. Isso já chegou, isso já é uma realidade e já está sendo utilizado. Normalmente, quando uma tecnologia chega até o público final, as grandes empresas, as grandes corporações mundiais já estão usando há muito tempo. Eu não sei se você se lembra, há alguns meses atrás teve uma crise muito grande em Hollywood da greve dos roteiristas, que estavam sendo substituídos por IAs. Agora são os atores, cinegrafistas e muitas outras profissões. A linha entre o que é IA e o que é produzido de forma original, verdadeira, aquilo que tem lastro, está ficando praticamente invisível e muito acessível. Então, a qualidade dos vídeos está cada vez mais alta, está muito mais difícil de você reparar que não é um vídeo real e automaticamente, com isso, o acesso também ficando cada vez mais fácil, traz um risco muito grande de desinformação. Muitas pessoas maliciosas podem começar a utilizar esses vídeos para criar pautas maliciosas, criar críticas, criar até mesmo provas contra outras pessoas de forma irreal. E isso é preocupante, porque isso, além de manipular a população, manipular o público em geral, também pode penalizar pessoas inocentes em diversos cenários. Mas e agora? Tá tudo perdido? A gente não vai conseguir mais acreditar em vídeos? A população mundial vai começar a ser enganada? Se você olhar um pouco sobre a evolução histórica da humanidade e todos os cenários que a gente já passou, você vai ver que a gente passou por um cenário parecido muitas vezes. Então, por exemplo, no início, lá na pré-história, quando começou a comunicação oral e falada, ela era basicamente uma verdade. Tudo que era dito era tido como verdade, até que as pessoas entenderam que elas podiam manipular as histórias. A gente sabe que o ser humano tem a sua formação baseada muito em histórias. Então, inicialmente, a história era contada de forma real. Posteriormente, essa história começou a ser editada na mente daqueles que contam, e normalmente aquilo que era uma base da verdade da humanidade foi alterado. Ali a gente começou a ter esse cenário em que, de acordo com a vontade humana, a história era contada de outra forma. Na Idade Média, com o Renascimento, você teve a parte de falsificação de manuscritos, porque era uma tecnologia mais voltada para a área nobre, poucas pessoas tinham capacidade de escrever e de ler, então o manuscrito era tomado como verdade, livros, pinturas, e começou a se ter pinturas, manuscritos falsos, que davam orientações, e a verdade de uma população de uma determinada região era manipulada por acreditar naquilo ali. No século XV até o século XVIII, hoje houve a revolução, a pré-revolução industrial, onde teve a revolução do mercado de impressão, onde começou a se ter um mercado de impressão mais forte. E aquilo que a gente tomava como verdade, como jornais, revistas e diários, publicados,
começou a também ter falsificações, ter outras empresas, outras pessoas que, com uma certa capacidade financeira, adquiriam aquele tipo de maquinário e começavam a gerar noticiários, diários, jornais que não contavam totalmente com a verdade e traziam narrativas para manipular a população. E até mesmo dentro dos próprios jornais, quando nasceu a COP ali no final dos anos do século XIX, começou a se usar também os jornais com histórias que não contavam de fato a verdade, mas induziam as pessoas a comprar. Quem não conhece a história creio que foi do New York Times, ou se foi acho que do New York Times mesmo, que eles criaram uma história contando a história de dois personagens. Um tinha estudado na mesma escola, um teve um sucesso muito grande e o outro trabalhava no jornal, de uma forma muito mais simples. E a diferença entre os dois é que um deles lia o jornal todos os dias. Já tinha uma narrativa a partir da verdade do que estava escrito nos jornais, usou-se isso como uma forma de manipular o entendimento do público. Já no final do século XIX, a mudança se veio através do quê? Da fotografia e da gravação sonora. Na Guerra da Crimeia, ali para os meados de 1850, 1860, houve manipulação de imagens para criar mais comoção da população. Existia naquele período a manipulação tanto de imagens fotográficas, que era uma verdade absurda, não se considerava manipular uma imagem, e gravação, e a manipulação de áudios para mover a população em prol de uma narrativa específica, conduzindo eles, por exemplo, no caso da Crimeia, para uma comoção maior da população e apoio do governo. E aí, chegando ali nos anos de 1940, no século XX, aconteceu a evolução do audiovisual, voltado para TV, rádio, tudo aquilo ali, e começou a se usar a narrativa e algumas estratégias tecnológicas para manipular a população, como, por exemplo, a propaganda nazista, como aquele filme Guerra entre Mundos, que usava de um documentário que depois foi passado como um documentário real na televisão e criou-se todo um pânico na população naquela época. E aí a gente chega no século XX, a partir de 2016, as IAs ficaram muito mais acessíveis e as pessoas começaram a produzir fake news, propagandas políticas, vídeos com o vídeo real, mas com a boca ali, a movimentação da boca manipulada para parecer que era uma narrativa diferente, aquela pessoa mesmo contando uma história. Então, durante toda a era da humanidade, a gente passou por cenários onde aquilo que a gente tinha como verdade, como uma base tecnológica, que não era possível ser fraudada, sempre foi utilizada de uma forma fraudulenta para manipular a população. E essa não é diferente. Mais uma vez, a gente corre esse risco. O que a gente vai precisar é se preparar para isso. Então, como que a gente faz no futuro para conseguir validar esses vídeos? A gente pode começar a criar certificações de vídeo, onde você tem que assinar digitalmente aquele vídeo que você criou antes de subir para uma plataforma, assinando que foi você mesmo que criou. A gente pode trabalhar com certificações de vídeos que são reais. A gente pode obrigar as IAs mais famosas e aquelas que são mais acessíveis ao público, assinem aqueles vídeos informando no código-fonte daquele vídeo que, de fato, ele é um vídeo produzido por IA. E até mesmo treinar as plataformas de redes sociais, que é onde a gente tem o maior perigo, a identificar vídeos criados por IA e colocar uma marca d'água. Então, existem vários cenários que podem mudar isso pra gente, que podem viabilizar um cenário de mais confiabilidade em vídeos, em plataformas, e tudo isso é uma evolução natural da humanidade, em busca de cada vez mais ter segurança na informação que ele avalia. Mas, até agora, eu só falei do cenário, e você ainda não viu um vídeo como esses. Vamos dar uma olhada em alguns vídeos aqui agora e vamos reagir entendendo o que as IAs já estão tendo capacidade de executar. Por exemplo, deixa eu pegar um vídeo aqui que já foi gravado com a IA, para a gente poder avaliar. Alguns vídeos como esse, eles ainda dá para perceber que é uma IA, que é algum cenário como esse, mas são vídeos com uma qualidade muito grande. Esse daqui você já fica um pouco na dúvida se realmente isso aqui é um vídeo real ou não. Esse, por exemplo, claro, você vai imaginar que é uma IA pela movimentação. Alguns desses vídeos aqui, como de daily blog, onde você consegue perceber talvez um pouco pelo olhar, algo do tipo, mas não está tão longe de uma realidade. E qual o problema? Ainda está na versão 3 dessa tecnologia. Imagina quando isso chegar na versão 5, 7, 8, 10. Então a qualidade desses vídeos vão ficar absurdamente maiores.
Quanto à veridicidade, se a gente vai ou não acreditar nesses vídeos, é um caminho que está muito ainda nebuloso, porque pode ter certificações e várias coisas que vão impactar. Mas no cinema em si, isso aqui vai impactar absurdamente, porque muito mais pessoas, muito mais produtores vão ter capacidade de produzir vídeos e com uma qualidade de cinema e uma característica muito, muito próxima daquilo que a gente vê hoje e gosta na realidade. Ainda mais dependendo, cenas como essa aqui, por exemplo, de guerra, cenas mais escuras, são assim muito fáceis de serem reproduzidas por esse modelo de IA e com uma qualidade muito grande, fora toda a questão de áudio, toda a questão de sonoplastia. O que eu penso sobre isso? Eu acho que a gente precisa avaliar outros cenários. Se você avaliar o cenário de inspiração humana, a gente tem várias pessoas que se inspiram em histórias de anime, histórias de mangá, histórias de filme que não são reais. E isso gera legiões de fãs. Então, por exemplo, qual a diferença se Star Wars tivesse sido gravado totalmente por IA ou Star Wars ter sido gravado por humanos desde a década de 70? A história ainda é a mesma. Todo mundo sabe que aquilo ali é falso. Todo mundo sabe que os Jedi não existem, os Padawans não existem, mas eles criaram, os Sith não existem, mas criou-se toda uma narrativa em volta disso e um apego pessoal, e as pessoas se inspiram nessas histórias. Eu, por exemplo, não fujo disso. Eu brinco com meu filho chamando ele de Padawan. Então, eu conheço pessoas que defendem a base de que a gente pode se inspirar em histórias como anime, não precisa ser histórias reais. Então, quando isso for para dentro das redes sociais e a gente começar a ter narrativas, pessoas contando histórias de superação, histórias de vida, crescimento e até mesmo talvez as pessoas usando as suas próprias histórias para contar elas através de vídeos mais cinematograficamente agradáveis, com atores que vão errar menos, com cenas de vídeos com a qualidade visual, de luz, de câmera totalmente controlável, porque vai ser gerado por uma IA, isso provavelmente vai mudar essa vertente do cenário que a gente tem hoje, de redes sociais, de acompanhamento. Eu mesmo também me encaixo nisso. Se você voltar aqui no canal e ver meu primeiro vídeo, o áudio estava ruim, a luz estava ruim, a ator do vídeo estava com uma qualidade muito aquém daquela que eu entendo como viável, né, para eu postar um vídeo hoje, e mesmo assim eu postei. Se naquela época eu tivesse acesso a uma IA, será que eu não teria optado por fazer um vídeo através de uma IA e postado aquele mesmo conteúdo? A gente ainda não sabe. Para isso, a gente ainda não está pronto. Mas que o cenário vai mudar e que a gente tem essas vertentes para avaliar, isso é um fato. E da mesma forma, você pode levar isso para dentro da sua empresa. Você não precisa mais vídeos curtos de treinamento, de mensagens, eles podem ser gerados por IA. Imagina uma empresa, vou dar um cenário muito realista nosso. A gente trabalha para uma empresa que é uma empresa de mídia, não é mídia programática, mas é de produção de conteúdo como se fosse de imprensa, mas eles produzem conteúdos para que a empresa possa postar aqueles conteúdos internamente e externo, como, por exemplo, o relatório de ESG, o relatório de demonstrações contábeis, avisos e mensagens para o time durante o dia a dia. Então eles são pagos para produzir textos com qualidade para isso. Daqui a pouco, hoje eles são pagos, por exemplo, para produzir textos curtos de mensagem, de uma alteração numa programação, de uma nova regra, de um comunicado interno, de uma mensagem, por exemplo, que foi necessário, por exemplo, se ter uma mudança no dia a dia da operação. Essas mensagens curtas, elas podem ser transformadas agora muito rapidamente em um vídeo. Então, no lugar de eu simplesmente mandar um texto para as pessoas lerem, que a gente sabe que elas não leem, eu posso criar o texto, criar a narrativa, criar um avatar que vai ser sempre o mesmo, que vai dar essas mensagens, e eu posso ir lá e pegar esse avatar, colocar no cenário onde aquela mensagem deve ser mais impactada, simular aquele avatar falando aquela mensagem naquele momento, e eu tenho muito mais engajamento da empresa. Se eu quero fazer treinamentos rápidos de postura, de comunicação, de introdução a departamentos ou de algumas ferramentas, eu posso fazer isso de forma massiva. Imagina as empresas de software. Eu trabalhei dentro de uma empresa de software e um dos nossos maiores gargalos era treinamento, porque as pessoas não conseguiam usar a ferramenta de forma simples. Depois a gente começou a falar sobre manualização, mas até mesmo a manualização mudou. No passado era difícil fazer manuais porque você tinha que escrever. Depois, por mais que você podia datilografar eles, você tinha que datilografar e manter impresso. Depois disso, você começou a fazer no computador com tela, imagem,
E você podia deixar ele mais disponível online. Agora, você pode transformar tudo isso em um vídeo apenas. Isso pode ser feito rapidamente. Então, quando eu proponho a alteração daquele software que já é em texto para o desenvolvedor produzir, que também pode ser produzido por uma IA, eu pego aquilo ali e peço para produzir um roteiro dentro de uma própria IA, e peço a IA para gerar aquele roteiro com um vídeo de treinamento, eu acelero absurdamente a capacidade das empresas de produzir conteúdos audiovisual. Então, isso sim vai mudar o mercado e você precisa ficar de olho nisso. O restante, você precisa acompanhar, você precisa observar, que estão fora do seu ambiente de controle. Lembra do círculo de ambiente de influência. O círculo menor é o seu ambiente de controle. Aqui você age. Treinamentos internos, treinamentos de técnicos, mensagens, comunicação e até mesmo mensagens e comunicação com o público externo. Depois você tem um mercado externo, que é aquele que você influencia. Como que os seus concorrentes agem, como você age em relação aos seus concorrentes, a sua reatividade ao mercado. Então você pode começar a produzir conteúdo e sempre estar próximo daquilo que é a vanguarda do seu mercado. E a gente tem um outro ambiente, que é um ambiente de observação, que é o macroambiente. Esse você não influencia, você observa. Então você fica de olho nas mudanças e tenta entender como se resguardar das possíveis fraudes, das possíveis dificuldades que você pode ter no dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco desse cenário, que vocês consigam ter uma visão do quão grandioso é esse projeto agora da Google com o Veo 3 e o quanto que esse mercado vai mudar a partir desse novo cenário, dessa nova realidade do dia a dia das empresas. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a entender um pouco mais do potencial dessas ferramentas, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque aqui o vídeo é real, sou eu mesmo que estou fazendo, não é uma IA. Então valoriza isso e ajuda a gente a fazer esse canal crescer. E não se esquece de curtir a gente também nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.